Olá, meus irmãos, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje, nosso estudo devocional será no livro de 1 Samuel, no capítulo 1. O tema de hoje será Deus ouve nossas orações. O personagem que nós iremos falar é Ana, conhecida Ana. Ana significa a mulher cheia de graça. E nós vamos começar pelo seu esposo. Ela tinha um esposo chamado Eucana e ele era um levita que subia à casa do Senhor todo ano para levar a oferta ao Senhor. Ana era uma mulher, uma característica legal de Ana, ela era uma mulher de oração. Em tudo, ela glorificava a Deus. Ana, ela mostrava graça em lidar com a rival e sua esterilidade. Ana era uma mulher cheia de graça, assim como seu nome significa, porque mesmo Penina, que era a segunda esposa de Eucana, ela era rival de Ana, porque ela tinha filhos e Ana não tinha. E ela sabia que isso era um problema muito grande para Ana. Então ela ficava provocando, ela ficava zombando de Ana, principalmente quando eles iam para a casa do Senhor levar o sacrifício, quando Eucana ia para lá. Mesmo assim, ela lidava com graça com a sua rival. Ela chorava muito, mas ela lidava com graça. Ela expressou sua angústia aos pés do Senhor. Apesar das provocações, Ana não criava problema na família, ela não dividia a família. Mesmo Penina zombando todo o tempo dela. Mesmo assim, ela não criava problemas na família. Uma coisa interessante que eu coloquei aqui também, Ana, ela sabia do seu problema. Como seu marido já tinha filhos e filhas com Penina, com a outra esposa dele, ela sabia que o problema era com ela. Isso nos leva a pensar que pode ser que nós esteja passando alguma situação que nós olhamos para o outro achando que o problema é do outro, mas o problema está conosco. Nós não estamos conseguindo enxergar o problema. E quando você consegue identificar o problema, você consegue correr aos pés de Deus e falar com Ele em oração com sinceridade. E você consegue ser honesto com o Senhor. E Ele consegue ouvir a tua voz e o seu coração quebrantado. Coloquei aqui, ela era muito zombada por Penina. Penina judiava muito dela. Só que ela era uma mulher cheia de graça. E o Senhor tinha um propósito para a vida dela. O que nós aprendemos? Qual é o nosso aprendizado no nosso personagem de hoje? Em primeiro lugar, você é livre para tomar as suas próprias decisões, sendo elas certas ou erradas. Pense, tem um caminho que o Senhor quer que você faça, e você está caminhando por esse caminho. Porém, chega no meio do caminho, o caminho aqui, você pega e sai desse caminho. O que vai acontecer? Caminho você vai ter pedra, vai ter espinhos, você vai sofrer, vai te causar muito sofrimento. E você vai lembrar do caminho que você andava, que é o propósito do Senhor. E quando você voltar para esse caminho, você vai estar mais forte, porque você sofreu aqui. Você vai fazer de tudo para você não voltar para aquele caminho ruim. Então,
você tem o poder de tomar a decisão certa. A decisão dentro do propósito do Senhor. O segundo ponto que eu quero falar hoje para vocês, o Senhor Jeová é dono da vida e da história, que em última análise cumpre seus propósitos na vida de seus filhos. Ele tinha um propósito para a vida de Ana. Assim como Sara, como Raquel, Ana também era estéril. Só que em todas elas, Deus mostrou da sua graça maravilhosa para responder às orações. Só que Ana precisou passar na mão do inimigo, ser apertada, esmagada, zombada, para ver se ela não ia glorificar a Deus, para ver se ela ia olhar para trás, assim como Orfa fez, assim como a Noemi, que nós vimos no estudo anterior, que ficou amargurada. Mas Ana não. Ana, ela foi aos pés de Deus. O outro ponto, apesar das lutas, ela não reclamou para um homem. Ela derramou a sua alma aos pés de Deus. Ela derramou a sua alma aos pés de Deus. Ana, ela foi até a casa do Senhor e ali tinha um sacerdote. E o nome dele era Eli. Ela poderia ter chegado a ele e falado, como muitas pessoas fazem, vão ao líder, ao pastor. Não é errado, tá, meus irmãos? Não é errado fazer isso. Mas Ana, ela sabia para quem ela deveria recorrer. O único que tem o poder de fazer qualquer coisa. Ela foi aos pés de Deus. Ela não foi aos pés de qualquer um, ela foi aos pés de Deus. O quarto ponto, Ana se entregou aos pés do Senhor como serva. Ela se colocou como serva. E em oração. Olha, amor. Olha, meus irmãos, que amor é esse de Ana. No nosso título eu até coloquei, quando estamos aos seus pés, Deus ouve nossas orações quando estamos aos seus pés, quando estamos assim, de joelhos aos pés do Senhor. Quando você pega o seu coração e coloca aos pés de Deus, Ele usa da sua graça para com você. O quinto ponto, as lutas e sofrimentos são aprendizados para a bênção. Vocês lembram que o povo de Israel passou 40 anos no deserto para depois eles entrarem em Canaã, na terra prometida? Moisés ficou 40 anos cuidando de ovelhas, para depois ele libertar o povo de Israel. Pode ser que você tenha tomado a decisão errada e esteja sofrendo em lutas. E nem sempre você pode até ter tomado a decisão certa, mas ainda assim esteja passando em lutas. Mas você pode ter certeza que se você se colocar de joelhos, com humildade, o coração quebrantado, orando e glorificando a Deus, a bênção vai vir. Se você buscar o abençoador, a bênção vem. Em sexto lugar, Deus é longânimo, misericordioso, e Ele responde à oração de um justo. Ele responde à oração de um justo.
A palavra do Senhor fala para você fazer prova dele. Mas você tem que estar dentro do propósito. Você tem que estar dentro do propósito do Senhor. Você dentro do propósito dele, ele vai te entregar a bênção, ele vai responder a sua oração. Em sétimo e último lugar, Ana entregou ao Senhor seu coração e a sua vida. Ela se derramou aos pés dele. E após ela receber a bênção, ela entregou ao Senhor para ele cumprir os seus propósitos. Quando ela entendeu o que ela tinha que fazer, que era orar, se entregar, se colocar na posição de serva, em oração, com o coração cheio de amor, e fez o propósito com o Senhor, se colocou dentro do propósito dele, o Senhor deu uma bênção para ela. Veio o filho Samuel. E ele foi um dos maiores profetas de Israel. O primeiro rei que o povo pedia tanto, que o povo escolheu, quem levantou foi Samuel. E o primeiro rei foi Saul. O segundo rei foi o rei Davi. Todos conhecem a história de Davi. E foi Samuel que o levantou, através da palavra do Senhor. Então, meus irmãos, para finalizar, seja um homem ou uma mulher de oração. Glorifique a Deus em tudo que você fizer. E, mais importante, sempre aos pés daquele que pode fazer algo para você. Fiquem com Deus e até o próximo.